Bom dia, sétimo ano! Salve, salve a sua simpatia! Hoje é a nossa aula do dia 18 de novembro, quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma aula de português. Excepcionalmente hoje a nossa aula será gravada, ok, pessoal? Como nós começamos a falar na segunda sobre orações subordinadas adverbiais, a gente falou sobre a teoria, não foi mesmo? O combinado seria que nós fizéssemos a parte prática das orações adverbiais. Então, está aqui a atividade de orações adverbiais, ou seja, a parte prática. Trouxe algumas orações de uma forma mais simples para vocês entenderem, ok? Depois a gente faz algumas que são extraídas de concursos, de vestibulares, mas essas daqui são mais simples, não mais fácil, mas um pouco menos complexa para vocês fazerem, ok? Então, eu gostaria que vocês imprimissem essa folha e colocassem as respostas, colassem no caderno e escrevessem as respostas. Então, são questões abertas que nós vamos fazer. Lembrando que orações subordinadas são orações em que uma oração precisa da outra para ter uma completude. E as orações coordenadas é que uma oração existe independentemente da outra oração. Lembra do exemplo que eu dei na segunda-feira? Então, por exemplo, Fabrício acordou tarde, mas conseguiu chegar a tempo do primeiro horário. O Fabrício acordou tarde tem uma ideia completa, todo mundo entende. Fabrício não conseguiu chegar conseguiu chegar a tempo do primeiro horário tem uma ideia completa também. Então, as duas orações têm por si só ideias de completude, só que juntas elas convivem coordenadamente. Podem existir entre elas uma conjunção. A conjunção não é a palavrinha que liga duas orações no período composto. Então, podem existir entre elas, as orações coordenadas, conjunções, palavrinhas que dão ideia de oposição, de adição. Só que agora nós estamos falando de orações subordinadas. As orações subordinadas, uma oração não tem sentido de completude sem a outra. Fabrício disse que chegaria atrasado à aula hoje. Se eu disser para você, Fabrício disse, você vai falar assim, mas não tem ideia de completude. Eu disse, ele precisa de algo para se tornar completo. Que chegaria atrasado hoje é o que completa a primeira oração. Então, eu tenho oração principal e oração subordinada. Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem nessa atividade é classificar a oração, identificar a oração principal e identificar a oração subordinada, classificando-a conforme a sua circunstância. Circunstância de causa, de concessão, de condição, aqui são as orações consecutiva, conformativa, comparativa, final, temporal e proporcional. São as 9, aquelas que a gente falou, certo? Então, primeiro, como que eu identifico a oração principal, Andrés? É aquela que não tem conjunção, é aquela que está fazendo falta alguma coisa para ela. Ah, mas Andrés, quando eu classifico as orações adverbiais, eu não sinto que ela está incompleta. Eu penso que elas são coordenadas, porque não dá uma ideia de incompletude, parece que ela está completa. Mas as orações adverbiais é porque elas indicam circunstância, é um acessório. Lembra que o advérbio ele é para indicar uma circunstância? Então, as outras orações, como eu disse, Fabrício disse que chegaria atrasado hoje. Então, e se eu falo Fabrício disse, não é um advérbio que está faltando. Mas quando eu digo, por exemplo, quando eu cheguei à escola, todos já haviam feito a prova. A oração principal seria, todos já haviam feito a prova. E a oração adverbial seria, quando eu cheguei na escola. Então, quando eu cheguei na escola é um acessório que dá ideia de tempo. Se eu falo, todos já haviam começado a fazer a prova, tem sentido de completude. Porque o que está faltando a essa oração é o advérbio. Ok? O advérbio, a oração adverbial, que dá uma ideia de circunstância. Por isso que não parece ser incompletude. Ok? As outras orações adverbiais que vocês ainda vão estudar, elas dão ideia de estar incompleta. As orações adverbiais só indicam circunstância, de tempo, concessão, causa, etc. Ok? Então, vamos lá. Letra A.
Primeiro, o que eu tenho que fazer mesmo, Andresa? Identificar qual é a oração principal e qual é a oração subordinada adverbial. Aí eu vou classificar qual que ela é. Mas, como que eu vou identificar mesmo? A que tem conjunção é a adverbial. Fechou? Então, vamos lá. Como a mesa estava quebrada, jogaram-na em um lote baldio. Então, como que eu posso pensar? Ó, jogaram a mesa, vamos interpretar. Jogaram a mesa no lote baldio. Esse é o fato. Então, essa é a oração principal. Agora, como a mesa estava quebrada. Como a mesa estava quebrada é a causa de eu ter jogado, de eles terem, né? Eles, eu não sei se são eles, que é um sujeito indeterminado. Então, é a causa de terem jogado num lote baldio, ok? Então, olha aqui, ó. Essa daqui vai ser a oração principal. Deixa eu pegar meu mouse aqui melhor. Essa aqui vai ser a oração principal. E como a mesa estava quebrada, vai ser a minha oração causal. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Oração principal. Jogaram-na em um lote baldio. Oração causal. Não precisa colocar aquilo tudo, não, Andrés? Não, você só sabe que ela é uma oração subordinada, adverbial, e ela é causal. Causal. Como a mesa estava quebrada. Vocês entenderam que, por que a causal veio primeiro? Porque soa melhor eu falar como a mesa estava quebrada, jogaram-na no lote baldio. Então, para soar melhor, eu coloco a oração causal adverbial primeiro. Mas nem sempre ela vai vir primeiro, pode ser que ela venha depois da principal, tá bom? Vamos para a letra B. Então, a primeira é causal, ok? E a conjunção é o como, que indica causal. Mesmo não tendo recursos, a família se dedicava à educação dos filhos. O fato é, a família se dedicava à educação dos filhos. Esse é o fato. Aí nós temos um obstáculo, que mesmo apesar desse obstáculo, esse fato acontece. Eu já disse para vocês colocarem isso, falei 3 vezes segunda-feira. Gente, coloquem no seu coração. Mesmo havendo um obstáculo, algo acontece. Que tipo de oração é essa? Quando mesmo havendo um obstáculo, algo acontece. Concessiva, tá? Então, nós vamos dizer aqui, ó. Oração principal. Oração principal. A família se dedicava à educação dos filhos. A educação dos filhos. E a oração concessiva, a oração concessiva será mesmo não tendo recursos. No caso, seria dinheiro, né, gente? Recursos nesse caso. Ok? Ó, gente, eu fiz a letra A e a letra B por extenso, as respostas detalhadas, né, vamos dizer assim por extenso, as respostas todas detalhadas para mostrar de modelo como que vocês têm que fazer. Agora nós vamos fazer juntos num ritmo um pouquinho mais acelerado, porque senão eu não consigo postar a gravação dessa aula, vai ficar muito longa, ok? Mas eu vou falar devagar. Assim, não vou escrever, mas vou falar bem devagar, explicando para vocês. Como sempre, né, galera? Então, olha lá. Foram construídas ciclovias. Aqui tá na voz passiva, ó. Foram construídas numa locução verbal. Foram construídas ciclovias. É o fato. Tá, faltou um O aqui, né, gente? Para que o fluxo de carros diminuísse. Aí é a oração adverbial. Então, eu tenho um fato. Qual que é o fato? Foram construídas ciclovias. Para que o fluxo de carros diminuísse, é o quê? Traz uma ideia, uma circunstância de quê? De objetivo. É o objetivo de se construírem ciclovias. É a finalidade. Então, nós vamos chamar essa oração de final. O que vocês vão colocar? Oração principal. 2 pontos.
foram construídas ciclovias. Oração final, 2 pontos, para que o fluxo de carros diminuísse. Ok, a letra C? Então, a letra C é a oração final. Fechou? Posso ir para a letra D, então, né? A letra D, à medida que iam terminando a prova, saíam do local sem aglomerações. O fato é, saíam do local sem aglomerações. Então, qual é a circunstância que a outra oração tem em relação a essa oração principal? Ela traz ideia de quê? Então, à medida, proporcionalmente com que as pessoas iam terminando, elas iam saindo. Então, eu estou fazendo uma proporção entre 2 fatos. O fato de terminar a prova e o fato de sair. Essa proporção, sair e terminar a prova. Então, eu faço uma proporção. Eles iam saindo, iam terminando, iam saindo. Iam terminando, iam saindo. Então, é uma proporção. Sempre quando aparecer a conjunção, à medida que, a proporção que, é oração proporcional. Então, vocês vão colocar lá na letra D. Oração principal, 2 pontos. Saíam do local sem aglomerações. Oração proporcional, 2 pontos. À medida que iam terminando as provas. Então, na letra D, oração proporcional, ok, gente?